Tá se sentindo apático ou apática durante a pandemia? Tá acontecendo com bastante gente, viu? Então as pessoas pararam de sentir coisas ruins, né? Mesmo diante de um cenário totalmente catastrófico, elas estão apenas apáticas, elas não estão mais sofrendo, né? É um relato que a gente também escuta bastante quando a pessoa tá num quadro de depressão, que ela diz coisas do tipo, nem chorar eu quero mais. Mas isso tem nome e isso tem uma explicação científica. Nós estamos falando do desamparo aprendido, que foi realizado um estudo pelo psicólogo Martin Seligman sobre esse tema. E ele pegou, então, 3 grupos de cachorrinhos e fez exposições diferentes com esses cachorros. O primeiro grupo eram cachorros que ele pegava de um lugar e passava para o outro, libertava esses cachorros sem nenhuma consequência. O segundo grupo eram de cachorros que eram colocados num lugar, eles eram libertados para um lugar onde eles tomavam choque, e choques intensos. Só que esses cachorros eles tinham a possibilidade de fazer os choques pararem se eles pisassem, se eles puxassem um tipo de alavanca, e aí os choques paravam. E o terceiro grupo de cachorros, ele soltava nessa gaiola que dava choques e não tinha nenhum jeito de fazer os choques pararem. Então o terceiro grupo de cachorros só tomava choque e sofria, não tinha o que ser feito, certo? Depois ele pegou esses 3 grupos de cachorro, colocou numa gaiola específica que de um lado ela dava choque e do outro não. E a solução era pular então de um lado para o outro, uma muretinha que tinha entre essas 2 gaiolas, certo? E aí o estudo comprovou que os cachorros do grupo 1, que eram somente libertados num lugar, né, gostosinho, bom de se viver, eles só pulavam. E o cachorro do grupo 2, os cachorros do grupo 2, que eram aqueles que puxavam a alavanca para o choque parar, também só pulavam para o lado da gaiola, que não dava choque. No entanto, os cachorros do grupo 3, que não tinham como parar o choque, eles se mantinham do lado da gaiola que dava choque e simplesmente aceitavam isso. E aí ele denominou isso de desamparo aprendido, que é a nossa capacidade de aprendermos a estarmos desamparados. Não quer dizer que a gente não está sofrendo, não quer dizer que a gente não está vendo, não quer dizer que a gente está fora da realidade. Quer dizer que foi tamanho o desamparo que a gente presenciou por tanto tempo que a gente desligou as nossas emoções desse desamparo. Por mais que seja ruim, a gente não sai dessa condição porque a gente não consegue entender como possível um cenário que não seja esse. Então, cientificamente, chamamos isso de desamparo aprendido. Mas, Letícia, o que pode me ajudar, né? Saber dessa informação? Bom, pode te ajudar a entender que o desamparo aprendido é uma forma do seu corpo de lidar com uma situação que não tem solução aparente ou que não está no nosso controle, né? Então é diferente quando eu falo, por exemplo, da pandemia numa situação em que as pessoas podem ficar isoladas, em que elas têm privilégios socioeconômicos, e da pandemia que eu falo para as pessoas que não têm essas mesmas oportunidades e privilégios, percebe? Então, é fácil, muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa que está indo trabalhar todo dia e que está vendo essas mortes acontecerem próximo a elas, entrarem em desamparo aprendido mais rápido do que pessoas que estão se mantendo em isolamento. No entanto, o desamparo aprendido ele pode pegar todos nós psicologicamente, porque não se trata, as nossas punições elas não são só externas, elas também são internas. Então, quando eu tenho um crítico interno muito forte, quando minha autoestima está prejudicada, quando eu passo por relacionamentos ruins a vida inteira, quando eu tenho familiares tóxicos, tudo isso pode me colocar numa condição de desamparo aprendido, né? Então você que está aí, percebendo uma condição apática por muito tempo, percebendo que já não sente coisas, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, pode ser que você esteja em desamparo aprendido. Pode ser que esse desamparo aprendido te leve a processos de depressão, né?
por trazer essa sensação de que você não é capaz de sair do momento ruim que você está, né? E por não ser capaz, é melhor desligar todos os nossos sentimentos e sensações e emoções desse momento, percebe? Então me diz aí, você acha que tá em desamparo aprendido? Comenta aqui nos comentários, né? Coloca aqui para eu saber. E lembre-se, se você está em desamparo aprendido por tempo demais, procure ajuda psicológica para você sair dessa condição, certo? Sempre existe uma saída para os nossos sofrimentos e sensações. E mesmo que essa saída ela não seja externa, a gente tem que buscar uma saída interna para a gente saber lidar com aquilo, né? A saída, pessoal, que eu falo, nem sempre é algo positivo, tá? Então, não entendam que a saída para o desamparo aprendido é ficar feliz, é procurar um lugar de felicidade. Não, muitas vezes a saída para o desamparo aprendido é entender o que nos levou a esse desamparo e entender que nós podemos nos amparar até certo ponto. Mas, como eu sempre digo aqui, nós somos seres biopsicossociais. Então, a psicologia ela tem que estar de mão dada, né, com fatores sociais e biológicos também, né? Então, me contem aí se esse conhecimento agregou vocês e o que vocês têm feito nesse tempo de impotência. Digam aí pra mim.